Oi, eu me chamo Cláudia. Eu vou falar sobre a criopreservação de sêmen, especificamente para suínos. Essa tecnologia, ela é uma ferramenta muito importante na reprodução animal. O que é a criopreservação de sêmen? Ela é um processo no qual o sêmen ele é preservado em temperaturas extremamente baixas para garantir a viabilidade por longos períodos de tempo. E esse procedimento, ele é utilizado em diversas áreas, como na medicina reprodutiva, tanto humana quanto animal, na genética animal, na biotecnologia, e ela tem um papel muito importante na conservação de espécies em risco de extinção. É, então, quais os fundamentos desse processo? A criopreservação do sêmen, ela envolve não somente o congelamento, mas também o armazenamento desse sêmen a temperaturas extremamente baixas. Geralmente é utilizado o nitrogênio líquido, pois ele chega a uma temperatura negativa de menos 196 graus Celsius. O processo, ele preserva a viabilidade dos espermatozoides, permitindo que eles sejam utilizados para a fertilização futura, em um momento posterior. E isso revolucionou a reprodução animal, oferecendo uma série de vantagens significativas para os produtores. Então, um breve histórico sobre a criopreservação do sêmen é que ele remonta do século XX e as primeiras pesquisas elas focaram em entender as características fisiológicas do sêmen e como ele poderia ser preservado por meio do congelamento. O uso do nitrogênio líquido como um crioprotetor, a adição de crioprotetores e técnicas de congelamento, de congelamentos específicos, eles foram desenvolvidos ao longo do tempo, dos anos, e foi levando a uma otimização do processo, fazendo assim com que seja garantido que esse material tenha a mesma qualidade de quando foi feita a coleta desse material. Tem protocolos de criopreservação para fazer esse procedimento, para fazer esse processo, que no primeiro consiste na coleta desse material, que é a coleta do sêmen. É, existem técnicas adequadas para obter sêmen de alta qualidade. Por quê? Quando é feita a coleta desse material, é possível fazer teste para saber a viabilidade e a qualidade desse material antes do seu congelamento. O próximo protocolo seria a diluição do sêmen, que ocorre uma mistura de diluentes específicos para ocorrer a proteção dessas células do espermatozoide. O terceiro protocolo seria a adição de crioprotetores, que consiste em substâncias que vão proteger as células no processo de congelamento. O próximo protocolo seria o congelamento controlado. O que ocorre? Ocorre uma redução gradual de temperatura para evitar que ocorra a formação de cristais no sêmen congelado. O próximo protocolo seria o armazenamento em nitrogênio, que é para manter o sêmen a menos 196 graus Celsius e garantir que esse material tenha viabilidade quando for utilizado. Então, quais são os crioprotetores que são utilizados nesse processo? São utilizados o glicerol, que é um crioprotetor clássico, que é muito utilizado. Ele penetra na célula e ela vai proteger, e esse material ele vai proteger do estresse do congelamento desse material. O outro seria o etileno glicol, que é um crioprotetor de rápida penetração e ele pode ser utilizado com concentração mais baixas. E também é utilizado o açúcar como crioprotetor. Ele aumenta a pressão osmótica e vai proteger também contra o estresse do congelamento. Essas são algumas imagens de alguns materiais utilizados no processo de coleta. Acima temos algumas embalagens coloridas que seriam utilizados no processo de transporte desse material congelado para ser utilizado na inseminação artificial. Ao lado, eu tenho uma imagem de
de um processo de coleta de sêmen, abaixo um copo coletor de sêmen e ao lado do copo eu tenho uma imagem de um manequim que também é utilizado no processo de coleta de sêmen. A variação de temperatura de armazenamento do sêmen, ela está associada diretamente com a qualidade desse sêmen. Então, possuir conservadoras que sejam próprias e específicas para o material de criopreservação é fundamental. E o ideal é que o sêmen ele seja armazenado a temperatura de 17 graus, com variação de no máximo 2 graus Celsius. E durante o transporte das doses até o setor de gestação, é utilizada essas embalagens isotérmicas e o transporte também só deve ser feito das doses inseminantes que serão utilizadas naquele protocolo e evitar ao máximo o aquecimento das doses antes da inseminação. E as doses que forem para o setor de inseminação, que não forem utilizadas, elas não devem retornar para o resfriamento novamente, elas devem ser descartadas. Então, qual que é a aplicabilidade da criopreservação? Ela pode ter três aplicabilidades, tanto na reprodução animal, quanto na conservação de espécies, quanto na pesquisa científica. Então, o que seria? Na reprodução animal, a criopreservação do sêmen, ela permite o uso do sêmen de alto valor genético do animal, dos animais reprodutores superiores. Então, independente da localização geográfica, vai ter disponível esse material. A conservação de espécie. Ela vai desempenhar um papel crucial na preservação, porque através desse armazenamento desses sêmen dos animais selvagens, é possível que, se ocorrer uma diminuição nessa população, é possível fazer o uso desse material de animais selvagens e de raças raras também. Então, o próximo seria a pesquisa científica, que é principalmente em áreas como a genética, a fisiologia animal, a fisiologia da reprodução, perdão, na produção animal e também na biotecnologia. Então, ela vai ter essas três aplicações. E quais as vantagens desse processo? Ela vai ampliar o acesso do sêmen de alta qualidade, ela vai permitir também a seleção genética e ela vai reduzir também o risco de doenças transmitidas pelo sêmen, no caso da monta natural, porque se ocorre a, o contato direto com o animal, se o macho, por exemplo, tiver alguma doença crônica, esse material vai passar para a prole, vai passar para os leitões, que é o nosso objetivo. No caso, os leitões, não a doença. E também vai possibilitar o armazenamento de sêmen por longos períodos. Caso você não queira utilizar imediatamente, você pode fazer o congelamento desse material e você usar futuramente. E também uma outra vantagem seria a facilidade do transporte do sêmen para diferentes locais, porque se tiver num local adequado de armazenamento, dentro do nitrogênio líquido e tudo mais, você pode transportar esse material para qualquer lugar. Porém, existem as desvantagens do processo. Quais são? Um dos principais pontos é o custo de implementação dessa tecnologia, tanto de implementação quanto de manutenção. Outra desvantagem seria a redução da viabilidade do sêmen após o congelamento, porque se não for feito o processo como é devido, pode ocorrer que esse material perca um pouco do seu valor, do seu alto valor. Também ocorre risco, necessidades de conhecimento técnico específico. Então, você tem que ter pessoal treinado e que tenha capacidade de fazer esse processo e ter sucesso no processo.
E outra desvantagem também seria o potencial impacto ambiental no uso do nitrogênio líquido, porque após o uso você tem que fazer um descarte específico desse material. Sendo assim, como eu mencionei, uma das desvantagens dessa tecnologia é o custo de implementação. Então, como vocês podem ver, os materiais, é tudo com um valor bem salgado. Esses dados eu peguei em comparação com um- uma cooperativa que estava fazendo um levantamento desses preços. Então, um tanque e as câmeras de armazenamento, elas podem variar de 50 mil a 150 mil. Sistema de controle de temperatura, de emergência, caso ocorra algum erro, alguma falha, tipo, os geradores que vão ser utilizados, a compra desse material é entre 20 a 50 mil, dependendo do tamanho da sua granja, dependendo da demanda que você vai ter de material. Microscópios, analisadores de motilidade espermática, os softwares que são específicos para você ter uma análise desse material, eles podem custar em torno de 100 mil a 150 mil reais. Então, é necessário também sala de coletas automatizadas, baias com manequins, que chegam aí de 30 a 70 mil reais. Também eu vou necessitar de adequação do espaço físico. Caso você tenha um galpão, você precisa adaptar um galpão ou uma sala ou algo do tipo, você vai ter que fazer adaptações desse local. Então, isolamento térmico, climatização, instalações elétricas, que podem variar aí de 50 a 100 mil reais. E também você vai ter custos de instalações, configuração dos equipamentos, treinamento de pessoal. Sendo assim, uma estimativa total com gasto mínimo de 285 mil a, no máximo, 605 mil reais. Então, esse é uma problemática muito grande na implementação, porque é um processo caro, tudo é muito caro. Então, qual que é a vantagem de se fazer o uso dessa tecnologia, por exemplo? Então, qual o retorno esperado da criopreservação? Vai sim ocorrer um aumento da produtividade, porque com o uso do sêmen de alta qualidade, você pode selecionar os animais que você quer, tendo assim uma garantia de que você vai ter X de animais nascidos. Então, leva a uma geração de descendentes superiores também, com maior produtividade, com as características desejadas, e também com uma maior produção de leite ou carne. Existe também a melhoria genética, que é a criopreservação, ela vai facilitar a aplicação de programas de melhoramento genético. Vai, sendo assim, acelerar esse processo genético e vai aumentar o valor genético dos seus animais, tornando assim eles mais resistentes a doenças e também com uma produtividade maior. E outro retorno seria a redução de riscos, porque a criopreservação ela reduz o risco de perdas por doenças transmitidas pelo sêmen, como eu mencionei da monta natural. E também a necessidade de substituir reprodutores, porque se você tem uma granja, você precisa fazer a, a reposição desses animais em certos períodos. A criopreservação do sêmen, ela pode ser, sim, considerada uma das principais biotecnologias e uma vez que ela vai proporcionar uma ampla difusão genética de animais superiores. E a elaboração de bancos de gemoplasma, ela bem como maior biosseguridade seminal, porque você vai ter a certeza do material que você está utilizando e promovendo assim um grande impacto na cadeia de produção mundial. Contudo, enquanto se refere à espécie suína, essa biotecnologia ainda ela é pouco empregada
e sendo responsável por mais de 1%, por não mais de 1% das inseminações que são realizadas. Então, essa é a minha conclusão sobre o tema. As minhas referências. Muito obrigada.